Então, gente, hoje nós vamos ver como montar um sensor de umidade do solo, ou um higrômetro. Para isso, nós vamos precisar de uma placa microcontroladora, como essa aqui, que essa é a ESP8266, um sensor YL69, que tem esse módulozinho, e essa sonda para poder mandar energia para a terra, um vaso de planta, afinal de contas a gente precisa do solo para poder medir ele, cabinhos jumpers como esse aqui para poder ligar a nossa placa e o nosso sensor, e um protoboard ou qualquer outra coisa que sirva de placa. Quando a gente tiver o nosso projeto montadinho, ele vai ficar assim e ligadinho na sonda, com a sonda enfiada na terra. Bom, a gente vai estudar por partes. Primeiro a gente vai dar uma olhada no circuito que a gente vai montar. Depois a gente vai ver os controles necessários para poder montar o higrômetro na placa microcontroladora e como a gente vai fazer para montar a nossa página de internet, que vai devolver para a gente as informações que a gente conseguir pegar no higrômetro. Assim a gente não precisa estar sempre conectado à placa microcontroladora para poder saber a umidade do solo. Bom, começando pelo circuito, na nossa placa, no nosso sensorzinho, a gente alimenta ele pela entrada VCC e conecta também o pino ground no ground da nossa placa microcontroladora, que nem a gente tem aqui no nosso modelo montadinho. Olha só, a gente tem aqui o nosso ground, que está nessa linha aqui, conectada aqui por esse ferrinho, e a gente alimenta o nosso circuito nessa saidinha aqui D2. Como a gente vai fazer a leitura, a gente precisa da nossa saída analógica conectada também. E aí ela vem aqui e pelo ferrinho também conecta na saída A0, que é essa aqui de baixo. Tudo certo? E aqui a gente consegue ver o nosso módulozinho, escrito aqui VCC, Ground, D0 e A0. Bom, aqui dentro do nosso módulo, o nosso circuito, ele entra com a corrente no VCC, passa por um resistor de 10 kΩ que tem aqui dentro, e aí ele é dividido. Por quê? Parte da corrente vai para o A0 e parte da corrente vai para a nossa sonda. Essa parte que vai para a sonda não tem um sentido definido, mas uma parte da sonda é a positiva e a outra negativa. A parte positiva solta a energia e a negativa recebe, levando a energia até o ground. Mas, como assim? Como que a gente mede com A0 sem o A0 conectar a nada? O nosso A0, por sua vez, está conectado ao Arduino. E o ground também está conectado ao Arduino. Isso acaba funcionando como um voltímetro para a gente. Então, o nosso circuito fica mais ou menos com essa cara aqui, quando ele está todo montado. Ele entra pelo VCC, passa pelo resistor,
vem para a sonda e para o A0, que vai funcionar como um voltímetro, sendo que o ground do nosso módulozinho é no Arduino. E como o Arduino na portinha A0 recebe a corrente, ela também manda para o ground depois. E aí a gente tem um circuito mais ou menos com essa carinha aqui. Bom, agora a gente vai falar um pouco do código para poder controlar o nosso sensor. Como a gente sabe, a gente primeiro precisa definir as portas que a gente vai usar. Que portas são essas? Bom, a gente precisa de uma porta para alimentar o nosso sensor e uma porta para ler o sinal que o nosso sensor vai mandar. Para isso, a gente chama o pinout da nossa porta e aí a gente vai ver quais são as portas que nos atendem. Bom, para ligar o nosso sensor, a gente precisa de um sinal constante e ele tem que ser sempre inteiro. Então, qual vai ser essa porta? Bom, ela pode ser uma porta digital, uma porta analógica ou uma dessas portas de 3.3 volts. Afinal de contas, o nosso sinal não vai precisar ficar variando. Aí eu escolhi a porta 13 porque, sim, vocês se quiserem podem escolher outros. Aí a gente também vai precisar de uma porta para ler o sinal do nosso sensor. Qual foi a porta que a gente escolheu? Bom, essa placa aqui, ela tem uma única porta que consegue ler sinal analógico, que é essa porta aqui, a A0. Ela está classificada como o número 17, que foi a porta que a gente escolheu aqui. Tá, próximo passo, agora que a gente já definiu nossas portas, é pensar, bom, eu vou receber um sinal da porta analógica, não vou? Então vou também precisar de uma variável para poder ficar guardando esse sinal. E aí eu criei a variável UMI. Ah, por que UMI? Umidade, para ficar fácil da gente lembrar. E aí a gente já pode partir para o nosso código. Bom, nosso código então ele é dividido em duas partes, o setup e o loop. O setup ele vai preparar o nosso Arduino para poder fazer o loop quantas vezes quiser. Ou seja, assim que ele liga, o setup roda uma vez e aí ele começa a rodar o loop um monte de vezes. Bom, no setup a gente primeiro vai botar o tempo que ele vai levar para responder a serial. E aí depois a gente escolhe o tipo de pino que a gente está usando. Para o pino sinal analógico, a gente quer que ele faça o quê? Receba o sinal do nosso sensor, certo? Então a gente vai botar ele como um pino input. E o H1, que é o que vai alimentar o nosso sensor, a gente quer que ele seja output. Afinal de contas, ele está mandando o sinal. E como a gente quer que ele mande o sinal ligado, então a gente bota um sinal high para ele. E aí a gente já preparou o nosso microcontrolador para fazer o resto das funções. Aí a gente parte para a segunda parte do código, o loop. E aí a gente bota aqui. Bom, a gente primeiro vai receber o sinal do pino analógico. E aí a gente vai imprimir ele. Antes de chegar aqui, vamos pensar aqui comigo. Como a gente sabe, a água conduz bem a eletricidade, né? E isso acontece, claro, com qualquer coisa molhada também. Quando a gente molha a terra, então, a gente consegue pensar, bom, se a água conduz eletricidade bem e as coisas molhadas conduzem eletricidade bem, uma terra molhada vai conduzir eletricidade melhor que a terra seca. E aí o que a gente faz? Bom, o nosso sensor, quanto mais molhado tiver a terra, menor é o sinal que a gente vai receber. E quanto mais seco tiver a terra, maior é o sinal que a gente vai receber. Por que isso acontece? Vocês lembram que quando a gente estava olhando o circuito, o nosso voltímetro fica em volta da nossa sonda? Exatamente.
Então, quanto maior a resistência, maior o sinal que a gente recebe. Quanto menor a resistência, menor o sinal que a gente recebe. Então, quanto mais úmido, mais fácil de passar a água, menor a resistência. Então, menor é o sinal que a gente recebe. Aí, como é que a gente faz a leitura, então? Se a gente quiser fazer a porcentagem do nosso sensor, a gente tira um pedaço do inteiro. Então, a gente vai pegar 1 menos o pedaço da umidade que está sendo recebido pela porta analógica, vezes 100, que aí a gente fica com o nosso sinal em porcentagem. E aí, olha só, essa é a resposta que a gente tem. A gente clica aqui em cima para poder carregar o nosso código, e uma vez carregado, ele devolve para a gente a porta serial. Agora ela aqui está travadinha porque ela está passando para a gente o código, mas a gente já consegue ver aqui, ó, a porcentagem da umidade, que ainda não, como não carregou, ela está mostrando só o 1 menos a umidade relativa, e a leitura na nossa porta analógica. Olha só, ele dá a porta analógica e aí ele diz, a leitura é 605. E aí ele dá a porcentagem da umidade, só que 100 ele está multiplicando por 100. Então o que acontece? Ele fica com 41%, com 0,41%. Depois que terminar aqui, a gente botou esse 100% antes de rodar para carregar. A gente vai ver o quê? Que agora nossa porta serial, ela vai mandar para a gente de novo o sinal que ela está recebendo da porta analógica e vai também receber a porcentagem da umidade, agora sem o 0,41%. Agora provavelmente ela vai ficar com 41%, 41, um bocadinho por cento. Olha só, 43,3%, 42,9%. Então, assim, a gente já consegue ter uma precisão maior quando eu estiver lendo o nosso sinal. E é assim que vai funcionar o sensor de umidade. Agora, então, nós vamos para a última parte do nosso projeto, que consiste em quê? Em preparar o nosso site, que vai mandar para a gente as informações de como está a umidade da nossa planta, do nosso vaso. E aí a gente dá um pequeno salto, que vai nos dar para a gente um código desse tamanho. Mas, professor, você vai explicar isso tudo e a gente vai saber fazer isso tudo? Bom, a gente pode estudar como fazer isso tudo, mas eu vou dar uma dica para vocês. Aqui no arquivo, a gente vem em exemplos, aí lá embaixo tem o Web Server e Arduino Ota. O Ota, ele serve para a gente poder atualizar o nosso Arduino sem que ele precise estar conectado ao computador. E o Web Server, ele vai dar para a gente um servidor na internet, onde a gente vai poder ver as coisas que estão acontecendo no Arduino, como se fosse a porta serial que a gente viu agora há pouco. E assim como antes, a gente tem que definir as portas que a gente vai usar e as variáveis que a gente vai usar. Aqui, ele vai definir diferentes coisas, como qual a internet que a gente vai usar, e aí se ele conseguiu conectar ou não, quem que está mandando e qual a senha para poder mexer no OTA, como se ele está conseguindo conectar no OTA. E aqui embaixo, o que tem no nosso server. E quando a gente chamar o site barra, ele vai chegar e vai chamar a função handleRoot. Quando a gente pedir o barra LED, ele vai chamar a função handleLED. Quando ele chamar o servidor barra H1, ele vai chamar a função aba2. Quando chamar o barra root, vai chamar a função root.
Ah, e o que são essas funções? Calma, calma, a gente já vai ver. Assim como antes, a gente termina o nosso setup botando os nossos pinos em seus lugares, chamando cada um por cada um e definindo qual é o lugar deles. Mas agora, o nosso loop ele não vai ter aquela cara toda que tinha antes. Ele agora só vai cuidar do OTA e do servidor. Olha só, aí tem duas coisas. Chegamos aqui no final. Olha qual o tamanho do nosso código. 97 linhas. É código pra caramba, né? E aí o que a gente faz? A gente cria mais uma abinha para poder cuidar do nosso código. Quando a gente vai chamar essas funções aqui que estão fora da nossa abinha, que nem é o handle root, o handle led, o aba2 e o root, a gente tem que salvar aqui em cima com extern void, porque ele está externo à nossa aba principal. E aí, aqui na nossa aba das funções, a gente vai chamar só de void, porque aqui eles não são externos, eles estão só no espaço. E aqui a gente vai escrever que nem a gente escreve em outros lugares. E aí, como é que a gente vai cuidar da página inicial, o handle root? Bom, a gente vai escrever o nosso texto em HTML para poder mexer na nossa página. Nossa, professor, mas está tão grande isso daí, a gente vai ter que ler isso tudo. Calma, calma, calma. Tá tudo resolvido. Olha só. Aqui a gente vai ter um lugar mais bonitinho. Olha só que coisa legal. Aqui a gente consegue ver a nossa página inicial, como ela está escrita. Tá até separadinho aqui o que é o que em cada parte, para a gente poder não se confundir. O center está aqui para dizer que nosso código está no centro, que essa parte está no centro. Que parte? É que está escrito ordens. E aí a gente pula uma linhazinha e bota no centro de novo, só para ficar tudo no meio. E o que vai ter depois disso? Bom, vai ter um botãozinho que vai pedir para mudar o LED. E aí a gente fecha de novo. Tá, tranquilo. E o que isso tem a ver com umidade? Nada. Mas isso daí já é um primeiro passo para a gente poder fazer o resto do nosso código. Tanto que na linha de baixo a gente já começa a cuidar da nossa umidade dos vasos. E aí a gente novamente chama no centro, pula uma linhazinha, chama no centro de novo, outro botãozinho. Que como aqui em casa eu tenho uma plantinha que é uma suculenta, eu vou usar essa suculenta como nome do meu botão. E esse é o nosso código inicial. Que aí ele fica como pra gente? Ele vai aparecer dessa forma aqui. Olha só. E não tem muita coisa, mas olha lá. Que nem a gente tinha falado antes, tá tudo no centrinho. O LED, as ordens, o botão que vai ligar e desligar o LED, umidade nos vasos e o botão da minha plantinha, que é a suculenta. Aí então, a gente passa a observar o quê? A nossa segunda página, que é a página da plantinha 1, ou da suculenta. Ele agora então vai mandar para a gente o quê? A umidade no vaso, o string da UM2. Professor, o que é UM2? Calma, calma, a gente já vai ver. Vamos ver aqui o nosso código da página e logo a gente volta lá para o código do Arduino. Uma porcentagemzinha, acho que isso já dá uma dica para vocês do que vai ser. E de novo, a gente aparece com botões. O botão que vai mandar a gente para a página principal, para a tela inicial. E de novo, o botão que vai recarregar a gente para essa página da suculenta. E tudo isso no centrinho. Vamos ver como é que fica? Olha só. E aí ele entrega para a gente a porcentagem. Ah, que porcentagem é essa? Vocês conseguem adivinhar já? Então, já eu volto para falar. E aí, se a gente clicar aqui
a gente volta para a tela inicial. Se clicar aqui, bom, como já foi visto, a gente vem para cá. E se clicar aqui de novo, a gente continua aqui e só atualiza o nosso valor. E que valor é esse? Vamos poder ver agora, olhando melhor. Vamos lá. Então, vamos voltar para o nosso códigozinho. Quando a gente vem aqui embaixo, no aba 2, que é onde a gente chama o H1, a gente liga a nossa energiazinha da porta que vai ligar o sensor e espera 800 microsegundos. Para que isso? Só para dar uma certeza de que a corrente vai ficar estável nesse tempo rapidinho. Aí, assim como a gente fez antes, a gente lê o sinal do pino analógico. Só que agora que a gente já leu o sinal do pino analógico, não tem porque o nosso sensor continuar ligado gastando energia, né? Então a gente desliga ele e aí a gente começa a tratar os dados. Lembrem que antes a gente estava usando o nosso código inteiro com 1 menos o nosso pedaço. Pois é, agora a gente pode usar como eu já usei isso para minha planta, eu já sei qual é o máximo quando ela está seca e o mínimo quando ela está bem molhada. Então, eu chamei o máximo de top, que é a distância máxima que ela pode ficar quando estiver muito seca. E ela vai de 371, que é quando ela estiver bem, bem molhada, até o 1023. Porque aí é quando ela estiver bem, bem seca. E a gente não quer que ela esteja bem seca. Assim como antes, então, a gente vai fazer o top menos a umidade relativa, quer dizer, menos a umidade menos o 371, que é quando ela estiver mais molhada, dividido pelo top. Assim, se a gente fizer a conta, a gente vai achar a umidade que nem a gente achou antes, 1 menos a umidade relativa. Bom, e aí a gente acha o 1 e 2. Olha só, então o 1 e 2 ele vai ser a porcentagem para a gente exatamente da nossa... Isso aí, do nosso vasinho de planta molhado. Aí fica para vocês me dizerem quais os melhoramentos que a gente pode fazer nesse código. Tem coisa útil aqui, tem coisa inútil, tem alguma coisa que a gente pode melhorar, tem coisa que a gente pode jogar fora. O que vocês acham? Eu vou abrir lá no sala de aula para a gente poder discutir isso e vou mandar esse código para vocês. E aí eu vou deixar uma tarefa para vocês me mandarem no formulário, na verdade, se vocês acharam alguma coisa que pode mudar e o que pode mudar. Ou o código já com essa mudança. Beleza? É isso aí, gente. Obrigado por assistirem até aqui e até a próxima.